A vida começa depois do café. Do Café com Prosa. Sintam-se todos servidos no nosso Café com Prosa online, trazendo essas trocas edificantes, reflexões a partir do livro. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, da maravilhosa Felipa Perry. Dentro dessa ordem da ajuda, agradeço as pessoas que se conectam, que trazem as reflexões, que nós podemos, a partir dessas trocas tão edificantes, promover as mudanças necessárias em cada um de nós. Ainda no capítulo 1, nosso legado como pais. Hoje, ruptura e reparação. Felipa, a partir dos atendimentos, das vivências, traz que somos humanos e imperfeitos. É o que eu extraí desses subtítulo. Porque temos a ideia de um mundo ideal, que a gente pensa controlar tudo o que nós ofertamos aos nossos filhos, e aqui também eu trago como projetos de não nos sentirmos raivosos, não precisar fazer nenhuma situação que é considerada negativa em relação a eles. Esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, as nossas imperfeições precisam ter esse lugar. E ela traz que precisamos ser realistas. E ela rememora aqui no exemplo do título anterior, quando Tai sente raiva em relação à filha subir no brinquedo e ela ter que decidir por essa ajuda sozinha. E no quanto foi importante ela trazer esse sentimento e nomear que naquele momento ela estava com raiva. Isso nos diz sobre ruptura e reparação. Uma coisa que nós podemos trazer nos momentos que nós nos desentendemos, nas supostas suposições que trazemos para com os nossos filhos. Então, fazendo essa ponte tão necessária à luz da abordagem sistêmica, a reparação na abordagem sistêmica nos diz que nós podemos olhar para aquela história, validar aquela história e nos despedir dela, fazendo algo diferente. Então, a ruptura é um processo de ajuda necessário e muito validado. E aqui no outro parágrafo, validar o que nós sentimos e o nosso papel enquanto pais nos relacionamentos. Ela traz, para fazer as reparações em relacionamentos, em primeiro lugar é preciso se esforçar para nomear, para olhar para as suas reações, reconhecer seus gatilhos. Ou, caso seus filhos tenham idade suficiente para entender, você pode usar as palavras de desculpas, como Tai fez com Emily no capítulo que nós estudamos na semana anterior. Trazer a nossa humanidade. Qual que é a dificuldade de nós, enquanto pai, dizermos que erramos, que algo foi equivocado? Isso traz um lugar de postura. E ela relata no próximo parágrafo, uma mãe um dia me perguntou se não era perigoso pedir desculpa para os filhos. Mas eles não precisam que os pais estejam certos e seguros sempre? Ela questiona. E aí Felipa traz, e aí também dentro da ordem da ajuda das constelações, nós temos que abarcar e compreender que somos essa humanidade e nessa imperfeição nós vamos nos construindo. Os pais não são essa verdade absoluta, nós somos os pais reais, não os pais ideais. Ó, quão lindo olhar para isso. Pense em sua infância. Seus pais faziam você sentir algum mal-estar ou inadequado? Ou você era responsável pelo mau humor deles? Ela traz essa indagação. E fez com que você se sentisse inadequada e vítima diante disso tudo? Nós não precisamos repetir isso com os nossos filhos. Os instintos da criança, e ela traz aqui a importância do instinto de sermos vulneráveis e de estarmos atentos a isso, porque se nós temos sempre o pai como referência, como perfeitos e verdade absoluta, e aí entra dentro das 5 feridas emocionais tão latentes, tão importantes, nós achamos que qualquer pessoa são confiáveis. Então nós vamos seguros demais para esse mundo. E isso é sim um perigo e pode prejudicar
e deturpar os nossos instintos enquanto filhos. Ela traz aqui o exemplo de Mark, o sim para a vida tão lindo que todo o feminino permite. E aí nos atendimentos, tudo cai na mulher? Sim. Nós somos o último sim. Se alguém deseja ter um filho conosco, a resposta última é nossa. É nós que validamos essa vida. Então nós somos esse portal, essa casa interna. Por isso essa demanda dessa proteção, desse cuidado, sempre sim vai rescindir sobre nosso feminino. Ela traz que Mark era casado e na época ele optou por não ter filho, mas aos 40 anos ele muda de ideia e tenta por fertilização in vitro e a esposa engravida. E aí ele traz essa percepção. Então Mark, na época o filho deles, Toby. Considerando o trabalho que tivemos para chegar lá, e aí ele lembra quando a ideia de que ter um bebê era uma ideia deturpada, porque ele pensava que as crianças permaneciam dormindo e sob o controle dos adultos e assim sucessivamente. Mas depois de 2 anos, ele se vê cansado, não consegue verificar o seu papel de pai, não reconhece a esposa. Eu e Tony, que é a esposa, quase não conversamos. Sobre além da criança, Toby. Tudo gira em torno dele. E às vezes quando tem alguma prosa, tudo cai novamente na pauta do nosso filho Toby. Então, a maternidade, novamente, à luz da constelação sistêmica, quando nos tornamos mães, nós nos abstemos da nossa humanidade enquanto mulher, enquanto esposa, vamos nos perdendo e o nosso foco fica inteiramente para a criança. Não que nesse momento a atenção maior e o cuidado não seja para ela, mas não podemos deixar somente ela. E ele se vê nessa situação, perdida enquanto esposa, ela se perdida na sua identidade, no abandono e o relacionamento de casal esvai. Sei que estou sendo egoísta, diz ele para Felipa, mas isso não impede me sentir pisando em ovos. Não me vejo mais vivendo com minha esposa Tony e Toby por muito tempo, por ser sincero. E aí Felipa pede para que ele conte sobre a infância. E aí ele traz essas memórias e o silêncio para com os pais. Isso são as minhas percepções sobre ele não queria falar sobre a infância. E ele falou, eu tive uma infância normal. Como nós temos essa ordem de ajuda e como terapeutas, como esses facilitadores, nós sabemos que tem uma imagem atrás disso. Como é essa infância normal? No que Felipa pergunta para Mark, o que é normal para você? E aí ele traz a ausência do pai. Meio que ele no silêncio, em palavras curtas e poucas. Essa é a sua infância normal? O pai o abandona quando ele tinha 3 anos de idade. E ao longo do tempo as visitas do pai foram minando. E aí ela pergunta, como se você se sentiu? Aí aqui a maravilhosa Brené Brown dá 5 feridas emocionais, a ferida do abandono paterno. Ele não conseguia se lembrar como era esse abandono, como se fosse uma recordação escondida e dolorosa que não pudesse ser trazida à tona. Talvez era mais fácil agir no silêncio, porque dessa forma ele não destrancava essa caixa preta das emoções difíceis. E Felipa pede para ele trazer, isso é importante, trazer, nomear o sentimento, mas ele não consegue. Depois de 6 meses ela encontra com ele e ele diz que vem se sentindo deprimido, mas que tinha decidido a olhar para aquela questão. E para sua surpresa relatou que acabou chorando e gritando lá no consultório por ter sido abandonado pelos pais. Olha quão lindo e respeitoso, valorativo é olhar para as nossas dores, validar e nomear cada sentimento, o lugar para as emoções, porque é sempre desse dentro, essa rasgadura de fora, precisamos estar disponíveis. Anteriormente ele não estava, então não se vê. Quando ele escancara essa alma, quando ele desnuda essa experiência, isso é libertador, isso é a cura que nós trazemos na constelação, a solução. A terapia me ajudou a nomear os sentimentos e trazer para ele onde eles precisam estar. Eu dei lugar para o abandono do meu pai. E esse lugar de sentimento teve um nome.
E eu trouxe o quanto eu me sinto ainda hoje entediado, porque os filhos, sim, a gente sente raiva, a gente sente chateações, porque faz parte da nossa humanidade enquanto pais, certo? Consigo ver o motivo de toda a atenção que eu dedico a Toby agora. Então ele olhou para o relacionamento, olhou para o filho. E muitas das vezes eu posso trazer para que o futuro dele seja um pouco, nas minhas palavras, mais leve. Eu e Tony, a esposa, estamos enchendo de amor. E se tudo der certo, ele vai dar amor para quando estiver mais velho e vai se sentir mais valorizado quando estiver em um relacionamento, porque ele tem esse relacionamento com seu pai agora. Então o que ele faz nesse momento? Ele valida essa repetição, essa crença, esse padrão, olha para isso, valida e se despede. Ele faz a reparação que a constelação traz, reparar para que isso não se repita para a geração futura, como um dominó, um efeito dominó, uma pedra no rio. Não precisa que o filho repita esse padrão do abandono. Ver a razão com o que estou fazendo transformou minha maior parte no meu descontentamento em esperança, validei e sinto-me mais próximo da minha esposa e do meu filho. E aqui encerrando, as repetições não precisam seguir conosco, não precisa. Mark reparou sua ruptura emocional com Toby, seu filho, seu desejo de abandoná-lo. Ele validou e ele se despediu. Olha para o seu próprio passado e ele compreende que o que está acontecendo no presente pode ser diferente. Dessa forma, ele consegue mudar sua atitude em relação ao filho e ao relacionamento. E ele diz, era como se ele não conseguisse libertar o amor antes por conta de tanto sofrimento. Olha quão lindo é quando validamos as nossas histórias, mas não ficamos lá na vítima, na repetição. O lugar para o sentimento, nomear, sentir, é um importante processo de cura. Espero que tenha chegado de uma ajuda muito profícua para cada um de vocês. Aqui o relacionamento com filhos. Mas quantas vezes nos dedicamos a projetos e esses projetos tornam-se maiores e nós esquecemos de nós mesmos. Nós esquecemos do nosso autocuidado, da nossa validação. E quantas vezes nesses projetos que podem ser filhos, podem ser os projetos de trabalho, e nós não conseguimos que eles avancem. Por quê? Porque precisamos nos despedir e dar o lugar para o nosso legado enquanto seres, enquanto pais, ruptura e reparação. Porque quando damos o lugar, podemos nos libertar do sofrimento, o lugar para o sentimento, nomear, sentir. Se permita nesse momento fechar os seus olhos e trazer o que eu ainda preciso romper. Eu me encontro disponível para olhar para aquilo que ainda me incomoda hoje enquanto adulto? O que não permite o fluir do meu projeto, da minha vida enquanto esposa e esposa, do meu lugar de autoridade e não meu autoritarismo enquanto pai, do meu lugar de relacionamento, do meu relacionamento, sem com isso trazer qualquer prejuízo para a condução da vida do meu projeto e do meu filho. Nomeie o que é essa ruptura, como ela é, o que precisa ser reparado no lugar de adulto, segura na mão da criança, olha para essa infância, vê, valida e se despede. Ruptura e reparação. Gratidão profunda por me conectar e por essa ordem da ajuda, essas palavras que ecoam por meio desse canal, por meio desse café com prosa, por meio dessa pausa, até você. Te espero na próxima semana para juntas, nos curarmos, porque hoje nós temos a facilidade de tantos recursos para expandirmos, para aumentarmos a nossa consciência. Nós só não promovemos a nossa cura e os caminhos de soluções se nós não quisermos. Eu estou aqui, porque a vida começa depois do café
do Café com Prosa e nós podemos, juntos, nessa egrégora de cura, promover a nossa autocura. Abraços fraternos, até a próxima!